Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim olhando para o mercado do boi, que continua firme. A gente vai entender a motivação aí desse mercado, isso a gente já vem falando há alguns dias, que é principalmente a questão da oferta bastante restrita nesse momento, que tem justificado, portanto, uma condição de alta aí para os preços, aliado a uma demanda que no mercado interno não parou, também não avançou, mas de uma demanda de exportação que vem muito bem. Aliás, ontem saiu relatório de exportação do SECEX informando aí um recorde nas exportações em relação às exportações de junho, comparando todos os meses de junho. A gente teve aí um volume recorde de mais de 150 mil toneladas, a gente vai falar sobre isso. E mais do que isso, a gente vai falar das vantagens e também dos riscos que a gente tem em relação a ter um mercado muito focado nas exportações para a China. Quem nos ajuda nesse entendimento é o Thiago Bernardino de Carvalho, pesquisador do CPEA, já está conosco por telefone. Bem-vindo, viu, Thiago? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vamos começar com o mercado, Thiago. A análise que vocês aí no CPEA estão fazendo do mercado, é um mercado firme, é um mercado que pode aí ter números maiores do que a gente está vendo até agora? Qual que é a expectativa de vocês nesse momento? Seja bem-vindo. Alexander, obrigado mais uma vez. Ouvintes Notícias Agrícolas, sempre é muito bom conversar com vocês e passar um pouquinho de informação, né, para o mercado. Realmente, é um mercado que mostra algumas variáveis interessantes, né, como você bem destacou, né, a gente vem com uma oferta restrita, ainda mais agora com a chegada pesadamente, podemos dizer, da frente fria aqui no centro-sul do país. Isso faz com que também a gente tenha menos volume, né, de pasto, menos luminosidade. Então, isso influencia, sim, na alimentação e numa oferta de animais pronto para abate menor. Tá? Esse é o ponto. A questão da demanda interna, você bem mencionou, ela está relativamente estável, cai um pouco em algumas classes, mantém-se em outras, então não tem tanto crescimento, ou melhor, tanta movimentação, e a gente tem um mercado internacional, que realmente ele vem puxando e desenvolvendo o mercado. Acho que são as duas grandes variáveis. A oferta restrita, sim, talvez seja o ponto principal esse ano aqui no Brasil, principalmente pelo menor volume de abates, mas também as exportações. E a China, né, como cereja do bolo, ela vem representando. Você mencionou um dado aí interessante de exportações que junho, em termos de carne bovina in natura, a gente exportou em torno de 152 mil e 48 mil toneladas. Esse número é o recorde de junho, como bem dito, e só para ter uma ideia, o ano passado, junho, que foi o melhor junho da história, tinha sido, né, 111 mil. Então a gente exportou em relação ao junho passado 40 mil toneladas a mais. E só esse ano, eu estou falando de primeiro semestre, né, em torno de 778 mil toneladas, 11% maior do que o melhor ano, que foi 2007. A gente exportado 698 mil. Então, a gente está beirando aí 80 mil toneladas a mais do recorde. Então, esse movimento, né, ouvintes, Alexandre, isso realmente puxa. Então, o que a gente está enxergando no mercado? Uma dificuldade, sim, do frigorífico em encontrar esse animal pronto para o abate, devido às condições, né, agora de entre safra, mas também sendo demandado, principalmente pelo país asiático, né, China e Hong Kong, conjunto, por essa carne brasileira. Então esse é o mix, são essas forças que vêm regindo o mercado hoje aqui no Brasil. Muito bem, então vamos por partes. Olhando para a oferta, alguma surpresa de curto prazo ou essa condição de oferta apertada deve persistir, Thiago? Olha, principalmente agora nessa transição, né, até mais ou menos julho, né, eu acredito que deva permanecer. Por mais que a gente vai observar uma safrinha, né, a gente pega o estado do Mato Grosso, que lançou um relatório que ainda só 16% foi colhido de safrinha, então a gente tem muitas milhas, né, para colher. Então a expectativa é de o cenário para confinador é interessante em termos de milho, né, esperando um pouco. Então eu acredito que quem está esperando começa a aparecer esse gado aí em agosto, setembro, mas principalmente segundo giro, final do ano. Agora, nesse curto espaço de tempo, essa oferta restrita não tem tanta movimentação, até porque a gente está vendo, começando o mês, com o arroba
em média em São Paulo 219, 220, né, 218, então é um preço muito forte, vem sendo bem puxado. Muito bem. Então, esse cenário, pelo menos de oferta aí ao longo de julho, não deve alterar. A gente deve continuar vendo essa oferta restrita. Mas e o das exportações, Thiago? Porque apesar da gente ter esses dados já apurados do primeiro semestre, a gente tem aí uma concentração muito grande das vendas para a China. E o que a gente vem vendo aí é uma China um pouco reticente nas compras, não no desejo de comprar, mas tentando colocar algumas imposições sanitárias em relação, por exemplo, ao contágio do coronavírus nos produtos, enfim, suspendendo alguns frigoríficos aí da participação do mercado chinês. Qual que é o risco disso, Thiago? Vamos lá, é uma pergunta boa, principalmente pelo momento, né, vinculado a um bom momento de exportação e essa preocupação chinesa do que a gente observa. Independente do negócio que a gente esteja falando, seja você pessoalmente, seja uma grande indústria, seja um setor, eu sempre vou ter o comércio, sempre vou ter a negociação, isso é natural. A gente está observando o preço do boi subir no mercado interno, lá 220. Esse é um ponto importante de discussão. A gente já vai falar muito sobre a China, tanto de oportunismo como cautela. Mas o que acontece? O boi sobe no pasto porque tem baixa oferta, porque tem uma demanda forte, seja interna ou externa, mas ela sobe de preço para todo mundo. Então a carne também vai subir de preço. Então a carne vai subir de preço para o brasileiro e também para o mercado internacional, entre eles a China. E independente no mercado internacional, eu só estou falando de um real desvalorizado frente às outras moedas, principalmente ao dólar. A gente já falou algumas vezes aqui, algumas conversas nossas, a carne brasileira está muito competitiva. O dólar está deixando a carne brasileira muito atraente para os outros países. Isso era uma arroba de 200, de 198, 200. Agora eu estou falando de uma arroba de 220. A arroba sobe também. O quilograma da carne sobe também para os países compradores. E eu volto alguns meses atrás, aí, entrando na China, quando eles estocaram, compraram muita carne, também compraram em torno de 155 mil toneladas lá em novembro, foi o montante total exportado. A China em dezembro representou também algo em torno de 67%, 69% lá. Então eles compraram muita carne e começaram a renegociar contrato com a indústria frigorífica em janeiro. Tá? Isso ocorreu, tanto que a arroba sai, começa a 230, começa a cair 211, cai para 190 e depois volta a subir. Então o que acontece? Somado ao Covid, coronavírus, a precaução em relação à contaminação dentro da indústria. Vale lembrar também que eles suspenderam frigoríficos australianos, isso é fato. Mas a gente tem que olhar qual que é o real medo deles. Eles têm essa precaução de ter uma segunda, terceira nova onda no país, então eles vão tomar todas as medidas, seja de importação de indústrias que estejam com um número grande de funcionários contaminados, até mesmo do transporte, do porto, né, dos containers, tanto da saída do Brasil até na chegada na China. Isso vai ocorrer, isso é natural. Agora, ela tem uma dependência muito grande da nossa carne. Então, por que eu fiz todo esse desenho? Ela vai tentar negociar, porque o preço sobe, mas ela não tem muita margem de negociação também, porque ela depende de onde que ela vai comprar carne. Brasil, Estados Unidos, relação bem complexa, Austrália, Nova Zelândia, os dois países, por mais que vendem bastante para eles, têm um limite de oferta, até mesmo de preços mais altos. Então, é uma composição aí, é um quebra-cabeça que precisa ser bem construído no sentido que vai haver negociações? Vão haver negociações, sim. Mas eles precisam da nossa carne, por isso que o preço está vindo forte. Agora, 65% que foi até maio das nossas exportações foi para a China. É bom, está excelente para o setor, porque ainda bem que tem uma China comprando, isso é ótimo. Mas a gente tem que ter essa cautela que eu mencionei para vocês, porque qualquer movimento, se ela começa a embargar muito o nosso mercado, ou se o preço começa a subir muito aqui, ela começa a deixar de comprar nossa carne, essa carne fica aqui. Então o otimismo tem que existir sim, e eu não estou falando o contrário, como país, e recuperando divisa, como a gente bateu o recorde na balança comercial
mais de 7 bilhões esse ano, junho desse ano. Foi o melhor junho da história também. Então está sendo bom para um momento de crise, seja Brasil, seja pecuária de corte. Agora, a gente está na mão de um mercado só. E em nenhum setor isso é bom, tá? Só para entender, Thiago, quando você fala China, 65%, a gente está contabilizando China e Hong Kong juntos, é isso? Perfeito, bem lembrado e bem destacado. A gente sabe que eles compram separadamente, mas a gente está fazendo esse cálculo ambos conjunto aí, China e Hong Kong comprando junto algo em torno de 65% de nossa carne. 65% é o primeiro grande comprador. O segundo grande comprador compra o quê? O Egito, que é o terceiro grande comprador, está beirando algo em torno de 5% a 6%. Aí depois vem a Rússia com 2,5%, a Arábia Saudita com 2,5%, quase também, 2,3%, e Emirados Árabes com 2%. Ou seja, eu tenho um vale, eu tenho um gap, aí uma diferença muito grande entre os primeiros colocados e o terceiro, quarto, quinto colocados, né? Isso é delicado. A gente tem delicado no sentido o quê? Dessa grande dependência. Mas o Ministério ele vem trabalhando para o mercado cada vez mais, né? Aumentar esse leque, né? Enfim, isso traz alguma preocupação, pelo menos nesse sentido da dependência, mas por enquanto é a saída para os nossos preços, certo? Agora, você falou aí... Desculpa, pode completar. Não, pode terminar o raciocínio, perdão. Não, na verdade você tinha falado aí da questão da China, ela tentar buscar o melhor preço. A carne brasileira, diante dessa queda do dólar que a gente viu acontecer, né? Chegou perto dos 6, agora a gente está falando do dólar a 5,30, 5,20. E também essa questão da renegociação dos preços. De alguma forma, a carne brasileira perde competitividade nesse momento no mercado internacional ou ainda segue competitiva, Thiago? Não, ela segue competitiva aí, né? Começando aí dessa segunda pergunta, a gente já volta lá para o começo. Ela segue competitiva. Isso é uma negociação, até porque eu falei, como eu mencionei, não tem muita escapatória para a China. Ela vai tentar, sim, de toda maneira, achar um ambiente mais favorável para o preço que ela vai pagar. Mas realmente não tem tanta escapatória para o país asiático. Ela pode conseguir alguns negócios bons com o Uruguai, com a Argentina, isso é natural, como os outros países que ela importa. Mas em volume, quantidade, qualidade, ela está pagando um boi aqui no Brasil, um boi jovem, né, de 2 anos e meio, 4 dentes e uma baita de uma padronização. Então isso realmente é levado em conta também, porque a gente está ofertando volume. Então, por mais que haja ou pode haver alguma negociação ou renegociação, a China vai continuar demandando. E aí a primeira parte da sua pergunta. A gente tem que ter cautela? A gente tem que ter cautela, mas a gente tem que sempre lembrar que a China entra comprando muita carne no segundo semestre também. Pelo menos nos últimos anos foi assim, tá? Então você pega setembro, outubro, são momentos interessantes do mercado chinês, né? De comprar, se a gente olhar para trás. Esse ano vai ser? Eu espero que seja assim e eu acredito que deva continuar assim. Tudo vai depender da política, da sanidade e dos nossos concorrentes, mas eu acredito que se mantenha até pelo volume que a gente tem de gado aqui no Brasil. E essa concentração de demanda no segundo semestre, principalmente no último trimestre aí, tem muito a ver com a necessidade de formar estoque para entrar o ano aí de acordo com o feriado que eles costumam ter lá na China, enfim. É estratégia mesmo adotada já há algum tempo já, né, Thiago? Sim, já vem, sim, com uma estratégia há um bom tempo nesse sentido, né? Assim como a nossa, vamos dizer assim, o nosso varejo, né? O supermercado, que eles começam a fazer compra para estocar para o final do ano, onde a gente tem as festividades, aqui internamente assim, mas a China realmente, ela vem e faz esse movimento, porque daí praticamente o país para ao longo de 20, 15 dias para comemorar o ano novo deles. Então, é um movimento que nos últimos anos ocorreu e deve ocorrer esse ano. Bom, e se a gente já entra num segundo semestre com o patamar de preço
diferenciado aí, né, em relação ao ano passado. Isso quer dizer que a gente pode ver um final de ano parecido com aquele que a gente viu no ano passado, Thiago? Tem essa expectativa? Obviamente, se a Olha, China continuar demandando, né? sim, eu acho que, volto a falar, a junção desses dois grandes fatores, oferta restrita e uma demanda externa bem firme, ela pode sim prover um cenário muito parecido do que aconteceu no ano passado. Vale lembrar que o começo desse ano, né, janeiro, final do ano passado, dezembro, janeiro desse ano, a gente tinha preços no mercado futuro algo em torno de 227 para novembro, dezembro, 230. Então, é possível sim. Aí vai depender do volume de animais no confinamento esse ano, que pode também movimentar esse preço de equilíbrio. Mas é possível sim a gente ter um cenário. Eu acredito que é um cenário muito positivo para a pecuária e para o setor produtivo 2020 e 2021. E você lembrou bem essa dupla aí, né? A oferta restrita e demanda chinesa, ou demanda de exportação. Com relação à oferta, a gente já tinha alguns relatórios, algumas análises falando de um recuo de até 30% no confinamento, no volume de animais confinados em relação ao ano passado. Obviamente que esse cenário mudou, mas eu acho que ainda não zerou, né, Thiago? Não, realmente, como a gente falou, né? Talvez o milho, a safrinha baixando, o preço da arroba melhorando, ele motiva, sim, produtores a fechar gado, sim, mas realmente essa movimentação de reduzir, né, ou até mesmo postergar o animal de confinamento do primeiro para o segundo giro vai existir. Isso vai ser natural com um ano de incerteza e principalmente custo de reposição e milho mais caro. Isso vai ser natural. Mas a ponto de prejudicar a evolução de preço? Não, eu acredito que não. Eu acredito que ele se mantenha realmente firme e estável, né? Por isso que a gente falou, vai depender desses dois. Se vai ter muito gado também no confinamento, mas principalmente o mercado exportador, ele está continuando nessa demanda. Se ele continuar nessa demanda firme, a gente tem sim essa estabilidade de valorização da arroba. Muito bem. Ou seja, temos que acompanhar para ver como o mercado vai reagir, principalmente como vai ser essa questão das exportações. Hoje estamos muito dependentes da China, mas não tem nenhum sinal que tire essa perspectiva de continuidade das exportações para a China, né, Tiago? Pelo menos por enquanto não. De negociação, como você bem colocou, de negociação sim, a gente pode ver a China brigando mais por preços, mas de esfriamento das compras, acho que não, né? Não, eu acredito que não, até porque um frigorífico, né, uma indústria, por mais que ela tenha uma unidade, né, uma empresa tenha uma unidade que possa ter sido suspensa ou não, ela pode realocar a produção, ela pode realmente fazer esse movimento e continuar ofertando o mesmo montante para a China, né? E, como a gente disse, a China depende do Brasil. Então, esse movimento de esfriamento da importação, eu acho que tem outros fatores para que isso ocorra. Não vai ser exatamente esse momento que vai ocorrer. Isso é bem lembrado, porque a oferta que um frigorífico aí deixou de oferecer para a China pode ser remanejada para outro frigorífico, outros 2 ou 3 frigoríficos, né? Em termos de volume, a China pode continuar comprando a mesma coisa ou até mais, né? Sim, com certeza. Eu acho que, aí falando, vamos pensar do lado positivo, sim, né? A gente está numa relação muito forte com a China, né? Por mais que a gente possa ter algumas rusgas, isso é natural, mas o minério, a própria soja e próprias carnes que vêm vindo, a gente vai construindo uma relação muito importante. E por mais que também a negociação seja difícil, realmente a gente está falando de comprador de muito volume. Então é natural que realmente seja difícil negociar com o chinês, mas é uma relação firme que eu acredito que seja duradoura para os próximos anos. Legal. Bom, valeu o alerta aí, Tiago. Obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O Tiago é lá do CPEA, pesquisador do CPEA, analisando o mercado e nesse contexto, obviamente, de dependência da China. China e Hong Kong juntos, isso é um levantamento feito em relação aí às exportações de maio, representaram 65% da venda, da importação de carne brasileira. O segundo maior comprador
o Egito veio aí com 5% de participação, ou seja, um distanciamento muito grande e uma dependência muito grande do Brasil em relação ao mercado chinês. Tomara aí que a China continue demandando bastante a carne brasileira e que a gente possa manter sustentados os preços para, afinal de contas, ter uma pecuária positiva. Aliás, nesse material que o CPEA divulgou, a participação asiática na exportação de carne bovina gerando otimismo e alerta ao mesmo tempo, tem aí um número importante que é o de avanço da pecuária, né? A pecuária avançando bastante aí em relação à própria agricultura, que era já um destaque, né, Tiago? A pecuária ganhando uma referência aí na questão das exportações, né? Ou da participação Sim, da economia do agro, né? esse ponto é importante também frisar, Alexander e ouvintes, que realmente a gente tem um rebanho saudável, né? Geralmente a gente critica o país, o Brasil e até mesmo as cadeias em si por N problemas, seja de comunicação, estruturação, própria logística, tecnologia. A gente tem uma estrutura muito interessante de evolução da cadeia de carnes no Brasil, mas principalmente a gente tem um rebanho saudável. A gente não tem notícias aí nos últimos 15 anos. Vamos falar da última grande notícia da febre aftosa de 2005, enquanto a gente vê outros países com influenza aviária, peste suína africana, vaca louca, febre aftosa. Então, isso, por mais que a gente tenha um cenário político-econômico incerto no Brasil e com uma imagem manchada, podemos dizer assim, dos últimos 5 anos, a gente tem um setor muito forte e isso dá uma bagagem interessante numa negociação, até mesmo abertura de mercado e a colocação de carnes em países exigentes ou que compra volume, como a China, a própria Europa, assim por diante, Coreia do Sul, Tailândia, o Japão, assim por diante. Legal. Tiago, obrigado, viu, pela participação. Volte sempre, meu amigo. Obrigado vocês pelo espaço aí, a prosa aqui é sempre boa, tá? Conta comigo aí, precisando, só me chamar. Valeu, Tiago. Grande abraço. Um grande abraço a todos, um abração. O Tiago, ele é pesquisador do CPEA, portanto, está antenado, está ligado aí, principalmente nessas discussões e análises de possíveis entraves, obstáculos, enfim, alertas que precisam ser feitas em relação à pecuária brasileira. Bom, vamos aos preços, vamos ver como estão as negociações. Primeiro eu começo mostrando o mercado futuro. Na tela a gente vê o agosto caindo, 0,84% a R$ 213. O setembro também 213, queda de 0,47%. O outubro caindo 0,21% a R$ 213,20. E temos maio de 2021 sem negociação, R$ 208, preço, portanto, estável. O boi CPEA, o indicador CPEA, fechou ontem a R$ 219,90, teve alta de 0,69%, indicador ali, então, beirando já os 220 por arroba. Muito bem, são os números de hoje do mercado do boi. A gente vai ficando por aqui, daqui a pouco eu trago mais informações, outros destaques para você. Continue com a gente.